Olá! Hoje eu queria falar um pouquinho de uma minissérie que eu assisti esse final de semana e que me impactou muito, a respeito de uma história real, baseada na vida de uma escritora chamada Stephanie Land, onde ela precisou fugir de um relacionamento abusivo para poder dar uma vida melhor para a filha dela. Então ela precisou fazer essa escolha de sair daquele relacionamento. E isso me trouxe muito impacto, porque é um abuso que ninguém dá valor, ninguém comenta. Isso passa meio que despercebido, porque não existem marcas, não existem hematomas, não existem cortes, não existe pancadaria, mas existe uma marca muito mais profunda e invisível, que é no psicológico. Essa é uma série chamada Made, de uma moça que tem uma filhinha de quase 3 anos e está num relacionamento com um alcoólatra, onde esse alcoólatra tirou todas as possibilidades de sonhos da vida dela. A confinou dentro de um trailer, né? Ela tinha uma certa liberdade, ela tinha um carro, mas ela não tinha dinheiro, ela não tinha carteira. Ele foi tirando tudo aos poucos, né? Ela não tinha cartão de crédito, então ela foi sendo suprimida, dependia única e exclusivamente dele. E sendo que esse homem, quando ela descobriu que estava grávida, ele queria que ela fizesse um aborto. E a partir de um momento de agressividade dele, onde ele joga um vidro, né, na direção dela, não acerta, mas ela percebe que essa agressão pode se tornar real fisicamente, ela foge. Ela pega o mínimo de coisas possível e ela sai durante a noite com a criança, sem ter para onde ir, porque ela não tinha uma rede de apoio, e sem perspectiva, porque ela também não tinha uma profissão, ela não tinha um refúgio para onde ela pudesse ir, né? Passou noite no carro, dormiu no carro, tinha uma mãe extremamente desequilibrada, fora da realidade, que também tinha esses relacionamentos abusivos, mas que sempre dava uma desculpa para o homem que estava com ela. Ele sempre tinha um porquê. Ele faz isso por quê? Ele faz aquilo por quê? Não, eu não acredito que ele faça isso. Sempre fugindo dessa realidade. E ela, então, ela foi buscar ajuda nos órgãos públicos, porque ela não tinha realmente para onde ir com essa criança, e descobriu um monte de burocracias, mas que a partir de uma mulher que se compadeceu da situação dela, conseguiu para ela uma casa de refúgio, de proteção, e conseguiu também uma indicação para um emprego como faxineira. E aí, através desse trabalho, que era subhumano, porque ela realmente pegava umas casas absurdamente sujas, então ela tinha que se sujeitar a isso para ganhar super pouco, mas é o que ela tinha para conseguir dar de alimento para a filha. E nessa casa de acolhimento, ela foi começar a perceber que ela sofria abuso, porque até então ela também não tinha essa noção. Ela achava que abuso era somente quando tinha agressão física. E essa agressão verbal, essa agressão psicológica, ela não tinha noção de que era realmente uma agressão. E a partir dessas pessoas que ela foi conhecendo no meio do caminho, né, porque a dona da casa de acolhimento, que também tinha passado por abusos no passado, dessa mulher do órgão público que começou a trazer algumas possibilidades para ela, foi onde ela começou a enxergar, que ela não fez boletim de ocorrência,
ela não fez denúncia, porque ela não via isso como possível. E quando ela começou a enxergar isso, ela percebeu que ela realmente vivia desse jeito há muitos anos, e ela foi trazendo para a memória, a partir de toda essa experiência dela, que a mãe dela também passava por isso, né? E elas mudavam muito, elas saíam de um lugar para outro, e por conta disso, dos relacionamentos abusivos que a mãe também sofria. Inclusive, sofria por conta do pai dela. O primeiro relacionamento abusivo foi pelo pai, né? Através do pai, que era agressivo, alcoólatra também. Então, existe todo um contexto aí de repetição de padrão, né? Que de mãe para filha, e como que a pessoa vai se emaranhando nesse processo e sem se dar conta realmente do que está acontecendo. E aí, uma coisa que faltou muito, né, nesse desenrolar da história dela, foi ela participar das sessões de terapia que eram oferecidas na casa de acolhimento. E ela não participou. E através disso, ela acabou, por conta de eventos ali que aconteceram, que por isso vocês precisam assistir essa série, ela acabou retornando para casa desse namorado que se dizia, né, que estava indo para o AA, que estava se cuidando, que estava se melhorando para que pudesse merecê-la, né? E nesse meio tempo também ele entrou em contato, ele entrou com um processo contra ela, requerendo a guarda dessa menina, guarda unilateral, e ela precisou fazer 1000 coisas para conseguir de volta essa criança, sendo que ele não queria que essa criança nascesse. Então é uma história assim muito envolvente e muito viável, muito possível, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente vê na vida de muitas mulheres que passam por isso dia a dia, que tem a sua autoestima anulada, que tem o seu amor próprio pisado, pisoteado, que tem a sua valorização, que tem o seu autoconhecimento nulo, não se percebem fortes. E a partir desse retorno que ela teve para esse trailer, que era onde eles moravam, ela teve uma depressão muito forte, né? E ela acabou se encolhendo muito, e ele voltou a ser quem ele era, porque ele não tinha se curado, o tempo que ele buscou ajuda foi só para conseguir recuperá-la. E ela foi anulando todos os sonhos dela. O sonho dela era ser escritora, ela escrevia desde sempre, desde criança. E com isso ela foi abandonando quem ela era, né, ao longo de todo esse período. E com esse retorno para casa, ela mergulhou realmente num poço profundo, onde ela não tinha forças para fazer nada, para sair dali. Ele tirou o carro dela, porque era um carro emprestado de um amigo que ele tinha ciúmes. Ele tirou isso dela. O celular dela não tinha mais crédito, então ela não conseguia se comunicar com mais ninguém. E então ela ficou isolada nesse trailer até um dia que ele voltou bêbado e ele novamente reagiu dessa forma agressiva. E aí ela teve um despertar de consciência, pegou a filha dela, saiu no meio da noite a pé, sem roupa, sem documento, sem carteira, sem nada, e voltou para aquele espaço, né, para aquela casa de acolhimento. E lá ela começou a trazer um pouco de sanidade para a mente dela. E aí lá ela realmente começou a fazer as sessões de terapia, ela começou a enxergar
como que era o padrão dessa família, como era o comportamento dela. Ela conseguiu recuperar trabalho, ela se inscreveu na faculdade novamente, que ela tinha passado 4 anos antes, e ela conseguiu a bolsa que ela tanto queria. Eu não queria dar tanto spoiler, não, mas assim, é uma história muito, muito profunda, porque teve uma frase, né, dentro dessa casa de acolhimento, eles tinham uma loja, onde elas se sentiam potentes, assim, e capazes, com a autoestima melhorada, porque elas podiam entrar, escolher as roupas que elas queriam, sapatos, roupas, tinha roupa de todo jeito, e elas não pagavam, mas tinha toda uma estrutura de loja, com caixa, com sacola, e ela, num primeiro momento, ela entrou naquela loja e ela não sabia o que ela queria, ela não sabia escolher nada. E a menina que cuidava daquela loja falou para ela que ela também chegou lá daquele jeito e que ela não sabia nem a cor que ela gostava. E é tão profundo isso, porque eu falo isso por mim. Eu também saí de um relacionamento que também não via como abusivo, mas é um relacionamento que anula, que te diminui, um relacionamento que te impede de fazer coisas, realizar sonhos. E você não tem direito a sonhos, você não sabe o que você pode sonhar, você não se acha inteligente, você não se acha capaz, a tua autoestima é zero. Então, eu sei bem o que é isso, porque eu passei por isso. Sair de um relacionamento de 18 anos em que eu não sabia que sabor de pizza eu gostava, que tipo de roupa eu gostava de vestir, quem eu era, o que eu podia fazer da minha vida, sendo que eu não tinha, que eu tinha parado a minha vida lá com 19 anos, profissional, e não tive essa continuidade profissionalmente. Então eu não tinha estrutura. Eu tinha acabado de começar uma faculdade aos 36 anos de idade. E com isso foi onde eu comecei a me descobrir, a entender quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria fazer da vida. Então, muitas coisas eu fui descobrindo pouco a pouco, através de erros e acertos. Mas fui percebendo que era possível. E tudo isso me trouxe aqui hoje. E ela também teve esse despertar através da terapia, através da ajuda dessas pessoas tão importantes na vida dela. Teve algumas outras também, mas finalmente ela conseguiu realizar, tanto que ela se transformou nessa escritora e, né, que trouxe esse livro. Então, o nome dessa série é Made, está na Netflix. Super recomendo, são só 10 episódios. Então é uma série que realmente faz a gente pensar. Eu estou vivendo o meu melhor, eu sou realmente dona do meu caminho, eu sei direcionar a minha vida, ou eu estou na dependência emocional de alguém e eu não me permito ser realmente quem eu sou, porque eu devo satisfação, ou eu estou sob o comando. E às vezes não é só no financeiro, viu? Às vezes o financeiro ainda, né? Às vezes a mulher até tem uma posição, uma profissão, tem um financeiro direcionado que ela mesma consegue, mas às vezes essa dependência emocional, esse subjugo emocional, muitas vezes levam a gente por caminhos de insegurança, de baixa autoestima, de falta de amor próprio, falta de confiança em si mesmo. E então acho que é uma minissérie aí fantástica. Eu não podia deixar de trazer isso para vocês. Então, assistam, porque vale muito a pena.
E a partir disso, de todo esse processo que eu vivi, eu trouxe isso para o meu trabalho, criando uma mentoria para mulheres que passam ou passaram por essa situação, mas que ainda estão vivenciando essas, esses desafios mesmo, né, de saber se posicionar, ou então de repetir esse padrão com outros relacionamentos, então não consegue sair desse padrão, de trazer para a própria vida esse tipo de pessoa. Então, com esse propósito que eu montei essa mentoria para mulheres que têm ou tiveram esse tipo de relacionamento, né? E que ainda precisam se descobrir quem são e se valorizarem por isso, ok? Então, é isso. Assistam a minissérie e me deem o seu feedback para ver se vocês também acham, né, tudo isso que eu estou falando aqui. Um beijo, tchau, tchau.